Olá, pessoal! Mais uma semana sem grandes notícias positivas para os investidores. Infelizmente é verdade. O Fed fez o esperado, mas o esperado não era bom. A B3 divulgou números operacionais e eles foram bem preocupantes para todo mundo, não só para ela. E a prévia do PIB, mais uma coisa que decepcionou. Meu nome é Fernando Franklin e aqui descomplicamos o mundo financeiro discutindo as informações mais relevantes no nosso resumo semanal de notícias. Então vamos lá, começando aí pelas notícias internacionais. O Fed, ele manteve a taxa de juros nos Estados Unidos. Era o esperado, então tudo ok nesse sentido, porém a gente queria que cortasse. Por quê? Porque se cortar lá vai ajudar bastante aqui o Brasil, principalmente a Bolsa, né? Vai trazer investidor. E se teve alguma coisa aí que se salva nisso é que o Fed falou agora que deve ter um corte de juros esse ano ainda. Porém, vale lembrar que no início do ano passado, no final do ano passado, falava-se em 3 cortes de juros. Então, já estamos falando de um. Eu tenho minhas dúvidas se vai dar para cortar esse um, já porque a inflação lá está acima da meta ainda, o desemprego está muito baixo e os salários vêm aumentando cada vez mais. Então, está tendo uma pressão inflacionária muito grande dentro dos Estados Unidos. O que tem de possibilidade que ajuda é o mundo baixando taxa de juros, e aí pode ajudar um pouquinho aí na pressão inflacionária interna dos Estados Unidos, o que vem externo, tá? Mas vamos acompanhar. Até me fala aí o que você acha se a gente vai ter um corte de juros dos Estados Unidos esse ano. Deixa aqui nos comentários para mim. Passando para as notícias nacionais, a gente tem o Ibovespa que acumulou mais uma queda na semana e agora foi de 0,91, fechando aí a 119.662 pontos. No ano a queda já está em 10,82. Vale lembrar que o capital externo da Bolsa, que é o dinheiro que vem lá de fora, já está com um saldo negativo em 2024 de mais de 43 bilhões de reais. Tem que esperar as últimas atualizações para fechar a semana, mas estamos nessa faixa. E o mercado aí continua prevendo mais inflação aí quando a gente pega a pesquisa Focus. Eles estão subindo a previsão de inflação para fechar o ano. Outro ponto importante, saiu aí o IBCBR, que é a prévia do PIB. E ele veio muito abaixo do esperado. O esperado era de 0,45, que era o consenso, e veio em abril uma alta de 0,01. Ok, positivo, isso é bom, mas a gente tem que lembrar que em março caiu 0,34, tá? Então é importante a gente fazer essa observação. Então, aproveita e me conta aqui se você acha que isso vai impactar a decisão do Copom que vai ser na semana que vem. A gente tem Copom semana que vem, a gente está de olho para saber se vai ter um corte ou se os juros vai manter. Já tem gente apostando nas duas coisas, tá? Um ponto importante da gente olhar isso aí é que o PIB está no mais baixo, força para a queda da taxa de juros para dar uma aquecida no mercado. Mas a nossa inflação está mais alta, com perspectiva de ficar mais alta, com o lado fiscal aí também sofrendo bastante, vamos falar assim, ruído durante essa semana, com muita preocupação contra o arcabouço fiscal também. Se isso aí não está pesando para o mercado. Particularmente, eu quero até que vocês me contem aqui, particularmente eu, Fernando, acredito que a gente pode ter uma decisão dividida para essa Copom. E isso que para mim é o mais preocupante. Se a divisão, porque ela não é uma questão de definição para agora, tá? Então, e sim uma questão para o que vai acontecer a partir do ano que vem. Então, se a gente tiver uma decisão dividida aí com o pessoal que já estava no Banco Central há mais tempo, né? Então a turma do Roberto Campos Neto não querendo reduzir a taxa, e a turma que está entrando agora, vou falar a turma do Galipo, reduzindo a taxa em 0,25, acho difícil a gente ter uma proposta de meio, a gente vai ter uma complicação nisso aí, apesar de toda a pressão para ter um corte de meio também, tá? Uma pressão política. Mas vamos ver, estou ansioso para descobrir qual vai ser essa decisão aí, semana que vem a gente vai saber. De fato relevante no mercado, a gente teve um ponto importante para as construtoras, que foi a mudança da fórmula de remuneração do FGTS a partir de 2025, uma mudança que foi definida pelo STF, e a partir de agora vai ter que render pelo menos a inflação, o FGTS. Isso é positivo para o trabalhador, porque vai melhorar o rendimento desses recursos, e a gente tem aí uma discussão se deve ou não ter o recurso, tal, mas aí não é para agora.
Porém, o custo de financiamento para as construtoras vai encarecer. A construtora que vai fazer lá o Minha Casa Minha Vida, ela pega o dinheiro com o FGTS, então como esse FGTS rende mais, ela tem que pagar uma remuneração maior para devolver ele, e aí, consequentemente, se ela tem um custo maior de captação, o custo da obra como um todo fica mais alto, ela tem que tentar repassar aquilo ali para o consumidor final. A grande questão é se ela vai efetivamente conseguir repassar aquilo. Por quê? Porque a gente está em um cenário inflacionário, que a gente já comentou, e isso tem consumido ano após ano, não é só de agora, o poder de compra do brasileiro. E aí fica a preocupação do quanto ela vai conseguir repassar esses custos. Lembrando que isso impacta muito para empresas que atuam no segmento mais baixo, de mais baixa renda. Para aqueles que trabalham com segmento de alto luxo, aí não impacta tanto, também até para aqueles que trabalham em segmentos de industriais também, não tem impacto nesse sentido. Mas é um ponto a se observar aí para a gente acompanhar. Para a gente finalizar, eu queria trazer aqui também para vocês a B3, que trouxe os seus dados operacionais do mês de maio. E aí não apenas o volume financeiro dela negociado, né, o volume financeiro em bolsa negociado caiu 8,8%, que é muito ruim, se a gente pegar de mais de 23 até mais de 24, mas também o número de investidores caiu também 3,3%. Ou seja, não está fácil para ninguém. O que é o ponto importante? Que a gente entender isso não é ruim apenas para a B3. A B3 sofreu, caiu durante a semana aí, mais de 3%, mas não é ruim só para a B3. Isso significa que está ruim para a Bolsa como um todo, para todas as ações que estão na Bolsa, para todas as empresas. Por quê? Porque se tem menos investidor, fica complicado aí, inclusive, de ter mais estímulos para novos IPOs, para novas ofertas secundárias que seja, até para poder emissão de debênture, investimentos de todos os tipos começam a ficar mais complicados. A ideia sempre que a gente tem é de pensar que o número de investidores no Brasil, que é muito baixo já, cresça a cada ano, a cada mês. Porém, a gente está tendo um revés aí e isso realmente me preocupa. A questão do volume financeiro também preocupa porque vai caindo e está caindo tanto porque o volume está caindo em termos transacionais, tem várias vezes tem sido mais baixo, mas também porque o preço das ações tem caído constantemente, né? A gente já está falando de uma queda de 10%. Além, obviamente, do que a gente já comentou, que é a saída do capital externo, né? Então o estrangeiro está tirando dinheiro da Bolsa, está vendendo tudo para o brasileiro, e aí a Bolsa não está aguentando e está caindo dia após dia, mês após mês. Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês, espero que tenham gostado. Deixa aí no comentário o que vocês mais acharam de interessante aí durante a semana. E se tem alguma coisa aí que eu perdi, que eu não comentei aqui, que vocês viram de positivo, né? Qualquer notícia positiva é sempre bem-vindo, mas eu não achei nenhuma assim que se destacasse em relação a todas essas que eu trouxe para vocês. Tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.